O caos que a Ferrari tentou esconder acaba de ser exposto para o mundo inteiro ouvir, e é muito pior do que qualquer um imaginava. O Grande Prêmio do Canadá deveria ser o momento de retorno da Ferrari. Um fim de semana para silenciar os críticos, para provar que o SF25 poderia entregar sob pressão e que a equipe estava finalmente unida por trás de suas duas superestrelas. Mas o que se desenrolou em Montreal foi nada menos que um desastre. Uma tempestade de confusão, má gestão e desespero, que não apenas descarrilou sua corrida, mas empurrou tanto Lewis Hamilton quanto Charles Leclerc ao seu ponto de ruptura. E agora, a evidência está fora. Mensagens de rádio vazadas de ambos os pilotos puxaram a cortina de uma equipe em tumulto, questionando chamadas de pit durante a corrida. Hamilton perplexo por um carro desmoronando embaixo dele. Estratégias mistas, oportunidades perdidas e silêncio quando eles precisavam de respostas mais. Esses não foram apenas erros táticos, eles foram o tipo de gafes que fraturam a confiança, acendem a fúria e ameaçam implodir uma temporada já pendurada por um fio. A Ferrari pensou que poderia varrer isso para debaixo do tapete. Eles estavam errados, porque o que essas mensagens de rádio revelam não é apenas um erro, é uma quebra completa de comunicação entre os pilotos e o muro dos boxes. E agora, a raiva está fervendo. Leclerc se sente não ouvido. Hamilton se sente traído. E a Ferrari, eles estão ficando sem lugares para se esconder. Então, aperte aquele botão de curtir, se inscreva no canal e fique conosco até o final, porque o que vocês estão prestes a ouvir não é apenas rádio. É o som da Ferrari se desfazendo. O que tornou esse colapso ainda mais espetacular não foram apenas as gafes estratégicas, mas quão público o colapso se tornou graças às mensagens de rádio agora vazadas. Os fãs puderam ouvir cada momento de descrença, cada segundo de falha de comunicação, cada tom de fúria crescente nas vozes, tanto de Hamilton quanto de Leclerc. Não era apenas tensão, era uma desintegração audível lenta da confiança em tempo real. Para Lewis Hamilton, a frustração não era apenas sobre estar preso atrás do tráfego ou ter uma estratégia de pneu ruim. Era sobre não entender por que o carro estava se comportando como um desastre. Um dos momentos mais reveladores veio quando ele radiou: "Por que este carro está tão lento?" Não era uma pergunta retórica. Era um grito genuíno por ajuda de um campeão mundial 7 vezes que havia sido deixado no escuro. Momentos depois, ele estava praticamente gritando: "Sem potência, sem ritmo, rapaz." Soou menos como um relatório e mais como uma resignação. Ele estava perdido. E quando a equipe lhe disse que ele estava 25 segundos atrás, ele explodiu. "Onde eu perdi 25 segundos?" Essa linha sozinha, afiada, atordoada e cheia de descrença, resumiu o quão desconectado ele se sentiu da estratégia se desenrolando ao seu redor. Mas não era apenas a velocidade, ou falta dela, era o estado físico do carro. "Eu não tenho traseira", Hamilton relatou. "O pedal de freio está ficando baixo. Eu não consigo parar o carro." Essas não eram reclamações menores. Eram sinais de um piloto genuinamente incerto se ele seria capaz de terminar a corrida. E ainda pior, a resposta de seu engenheiro foi quase surreal: "Está bem equilibrado." Equilibrado? Enquanto Hamilton estava lutando para frear, deslizando fora das linhas ideais e gritando por clareza, a desconexão foi impressionante. Pintou o quadro de uma equipe que não era apenas lenta, estava inconsciente de quão ruins as coisas realmente estavam dentro do cockpit. E enquanto Hamilton estava perdendo paciência e confiança volta após volta, Charles Leclerc estava espiralizando em seu próprio pesadelo estratégico. O monegasco estava tentando gerenciar seus pneus, ler as condições e manter o ritmo. Mas o que ele recebeu do muro dos boxes foi confusão. Primeiro veio o infame Plano B. Plano B. A resposta imediata de Leclerc: "Eu acho Plano C." Curto, direto, medido, mas claramente irritado. E então, apenas momentos depois,
A situação explodiu em farsa completa. Por que nós entramos nos boxes? Leclerc demandou. Por que nós entramos? A resposta da equipe: estamos no plano B. Era como duas pessoas tendo conversas completamente separadas. Leclerc tinha acabado de informar que seus pneus ainda estavam aguentando. Ele queria ficar fora, mas antes que essa mensagem pudesse ser processada, a equipe já havia se comprometido com uma mudança de estratégia. Sua resposta, afiada e reveladora. Sim, mas eu estava te dizendo que os pneus estavam bem. Aquela pausa sutil entre as duas partes de sua frase. Isso era um piloto tentando ficar calmo enquanto fervia por dentro. Mais tarde, ele entregou o veredito mais condenatório de todos. Eu não entendo essa escolha. Essas 6 palavras se tornaram virais, porque elas não apenas descrevem uma parada ruim nos boxes. Elas resumem tudo o que os fãs da Ferrari e agora os pilotos da Ferrari vieram a temer. Que ninguém no muro dos boxes realmente sabe o que está acontecendo. Que decisões estão sendo tomadas sem lógica, sem clareza e, pior de tudo, sem a contribuição das pessoas que estão realmente no carro. A parte mais chocante de todas, nem Hamilton nem Leclerc estava sendo irracional. Essas não eram as explosões de atletas frustrados que simplesmente perderam uma corrida. Essas eram quebras calmas, controladas, cirúrgicas de estratégia que deu errado. E isso é o que torna tão devastador, porque ambos os pilotos estavam tentando manter a situação sob controle, mas foi a equipe que os falhou. O que ouvimos no rádio foi apenas a superfície. O que vimos em seus rostos após a corrida contou o resto. Leclerc, olhando para o espaço como se repassasse cada passo errado, Hamilton silenciosamente empacotando suas coisas, não com raiva, mas com o olhar de um homem se perguntando por que ele deixou a Mercedes. E no meio de tudo isso, uma garagem da Ferrari, que não parecia uma equipe lutando por um campeonato, parecia uma equipe implodindo por dentro. Esses não foram incidentes isolados. Eles foram os sinais de alerta mais altos ainda, de que este projeto Ferrari, esse suposto emparelhamento dos sonhos de Hamilton e Leclerc, está começando a desmoronar antes mesmo de ter tido a chance de brilhar. Não porque os pilotos não são rápidos, mas porque as pessoas dando as ordens estão errando tanto. E agora que essas mensagens de rádio estão em aberto, o mundo está ouvindo. Os fãs estão fazendo as mesmas perguntas que os pilotos. Como isso aconteceu? Quem está tomando as decisões? E mais importante, a Ferrari pode consertar isso antes que suas 2 estrelas percam a fé de vez? As consequências deste desastre não serão apenas internas, agora são públicas. Os fãs ouviram, os rivais ouviram e, talvez mais importante, o conselho da Ferrari ouviu. Você não precisa ser um estrategista para perceber o que está acontecendo quando 2 pilotos de classe mundial, uma lenda experiente, o outro um favorito de longa data da escuderia, estão ambos questionando as chamadas, a comunicação e a competência da equipe ao vivo pelo rádio. Envia uma mensagem mais alta que qualquer grito de motor. Hamilton deixou a Mercedes não apenas para perseguir um último título, mas para se tornar parte de algo histórico. Um renascimento, um retorno com a Ferrari que cimentaria seu legado. Em vez disso, ele se encontrou em um pesadelo de má gestão. E embora ele tenha permanecido composto em público, o Grande Prêmio do Canadá expôs as rachaduras sob a superfície. O rádio não mentiu. Ele está furioso, ele está confuso e, mais preocupante, ele está começando a perder a paciência. Charles Leclerc, por outro lado, não é mais o futuro quieto e leal da Ferrari. Ele está visivelmente cansado de ser decepcionado após anos confiando no processo, de defender a equipe na frente da mídia, de carregar a pressão com dignidade. Ele agora está falando, e não a portas fechadas, mas no calor da corrida. Sua voz, como a de Hamilton, está ficando mais afiada, mais fria, mais direta. O que vem a seguir para a Ferrari? Essa é a parte aterrorizante, porque a menos que algo mude rápido, isso não será apenas um caso isolado. Isso poderia se tornar o tom definidor da temporada,
Uma campanha preenchida não com pódios e progresso, mas com vazamentos, dúvidas e drama. O sonho de uma super equipe Hamilton vai desmoronar não por causa dos pilotos, mas porque a equipe ao redor deles não pôde entregar quando mais importava. Então, se você é um fã da Ferrari, você deveria estar preocupado porque Montreal não foi apenas um fim de semana ruim. Foi um aviso. E se a Ferrari não agir agora, isso poderia espiralar em algo muito pior. Não apenas uma temporada perdida, mas um projeto quebrado. Então, certifique-se de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a próxima corrida pode não ser apenas sobre performance, pode ser sobre sobrevivência. E confie em nós, você não vai querer perder o que acontece a seguir.